Olá, tudo bem? Eu sou José Carlos Jesus Lopes, um dos pesquisadores do artigo publicado neste congresso, nesse valioso congresso, intitulado Fronteiras Conceituais entre os termos cidades sustentáveis, cidades inteligentes e bioeconomia. E fizemos a seguinte pergunta, né? O que os trabalhos encontrados na literatura têm a dizer? Eu vou apresentar aqui o material de apoio para que possamos, então, dar sequência a essa apresentação. Muito bem, então o título da pesquisa, o título do trabalho é Fronteiras Conceituais entre os termos cidades sustentáveis, cidades inteligentes e bioeconomia. O que os trabalhos encontrados na literatura têm a dizer? Bem, esses três termos, eles dialogam entre eles, né, entre si. Esses três termos, cidades sustentáveis, cidades inteligentes e bioeconomia, eles também estão interligados naquele grande guarda-chuva que nós conhecemos como o 17 Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Sabemos que o desenvolvimento sustentável é um paradigma de um modelo societal, de um modelo de sociedade, né? E a sustentabilidade, quer seja seus pilares, né, promulgados lá por Elkson, quer seja dimensões da sustentabilidade defendido por Sachs, então o desenvolvimento sustentável ele passa a ser um paradigma e a sustentabilidade passa a ser um dos princípios desse paradigma. E nós queríamos saber, então, quais são as fronteiras onde esses termos dialogam entre si, já que todos eles tratam de fenômenos multidisciplinares ou interdisciplinares, né? Então, a Giovana, aluna de PIBIC, Giovana, esteve à frente também dessa pesquisa, orientado por mim, José Carlos, enquanto orientador, né? Aluna de PIBIC. Bem, então nós fomos identificar, né, essas abordagens, porque nós identificamos elementos comuns entre esses termos, bem como as propostas dessas proposições científicas, né? Então nós perguntamos quais são as fronteiras conceituais entre os termos cidades sustentáveis, cidades inteligentes e bioeconomia verificado na literatura. Assim, o objetivo da pesquisa foi examinar na literatura as fronteiras conceituais entre os termos cidades sustentáveis, cidades inteligentes e a própria bioeconomia, né? Como resultado esperados, a gente espera que o resultado dessa pesquisa tenha um impacto fortemente na academia, uma vez que possibilita novos aportes literários de investigação, né, evidências empíricas para a comunidade científica, bem como para aqueles que tomam decisão no mundo real, que falam, que tratam, né, que cuidam, que gerenciam as cidades, bem como as cadeias produtivas ligadas à bioeconomia. Bem, como referencial teórico, então, nós fomos buscar alguns autores que falam sobre, que postulam, né, sobre o conceito de cidades sustentáveis. Dentre eles, tem o Fusan, que é bastante citado na literatura internacional, e também tem o Nanlini, né, e Silva Neto. Eles falam que, eles fazem até um alerta, que a cidade sustentável deveria observar os três componentes da sustentabilidade no seu planejamento. Aqui ele está falando dos três complementos porque ele está se referindo aos pilares, né, da sustentabilidade, aqueles postulados por Elkson, que é o econômico, social e o ambiental. Mas quando a gente analisa as taxas, ele não chama de pilares de sustentabilidade, ele chama de dimensões de sustentabilidade e ele acrescenta outras abordagens, né, outros fenômenos que a gente poderia observar, a exemplo das dimensões culturais, política, institucional. Então, mas aqui o Nani, eles se pegam, esses três autores, eles se pegam mais no Tribalton Line, né? Já o termo cidade inteligente, bastante conhecido na literatura por Smart City, ou Smart Cities, na literatura a gente encontra diversas abordagens, mas de uma forma geral a gente consegue conceber que trata-se de um termo, de uma interpretação conceitual, ela é multidisciplinar, ela não é monodisciplinar, e ela envolve aí vários arranjos, tanto de políticas públicas, de gestão pública, e traz o seu fundamento na tecnologia de informação e comunicação. Mas fica muito claro que a cidade inteligente não é aquela
apenas munida dentro da sua infraestrutura com uma alta densidade tecnológica ligada à internet. Não, mas é a partir dessa rede de comunicação de dados que podem ser aferidos momentaneamente dentro do fenômeno urbano para que possa servir de tomada de decisões aos gestores das cidades, aos gestores das aglomerações urbanas, né? E o termo da bioeconomia, nós fomos buscar lá na OCDE, que fala, eles apresentam em inglês, e fala que a bioeconomia pode ser pensada como um mundo onde a biotecnologia contribui para uma parte significativa da produção econômica, né? Então, a base da bioeconomia diz que ela se afasta frontalmente, fortemente, dos recursos fósseis, né, para os recursos renováveis à base de biomassa. Mas elas precisam ser, essa cadeia produtiva, né, essa cadeia de produção, ela precisa ser amparada também pelas dimensões da sustentabilidade. Bastante interessante essa proposição. Bem, como método, nós aplicamos, então, todos aqueles recursos, aquelas etapas que configuram um levantamento bibliométrico, né, e aí nós identificamos também os aparatos das abordagens epistemológica, também multidisciplinar, que abrigam esses três termos, né? Como método, nós, então, seguimos essas etapas aí, descritas na figura 1, né? Seguimos esse fluxograma, e a primeira etapa, nós identificamos, então, várias bases de dados, mas nós identificamos e selecionamos a base de Web of Science como aquela que traria mais contribuição na coleta de dados, e assim foi feito. Dentro desses resultados, nós podemos apresentar aí na tabela 1 a quantidade, né, de 101 artigos descritos sobre cidades sustentáveis, 95, portanto, bem próximo, sobre cidades inteligentes, e bioeconomia com 10 artigos. Esse bioeconomia, ele se revela muito verdadeiro, esse número, embora possa parecer que não é bom, mas isso é bom, isso significa que, efetivamente, é uma proposição científica emergente, é uma nova proposição científica que está aí nos bancos das universidades sendo analisados, e também ela é recente, ela tem poucas publicações, daí a parte interessante desse 10, embora seja um número pequeno, mas ela é interessante que significa o seguinte, esse pouco significa um muito a estudar, um muito a ler, um muito a escrever, e aí uma das contribuições dessa nossa pesquisa, né? Então, nós identificamos que aqueles que escrevem sobre cidades sustentáveis, cidades inteligentes, eles trabalham com algo em comum, né? Agora, aqueles que escrevem e estudam sobre bioeconomia, eles ainda estão distanciados daquelas discussões sobre como a bioeconomia pode gerar resultados ou co-criar valor dentro das cidades inteligentes e dentro das cidades sustentáveis. Da mesma forma, aqueles que estudam cidades sustentáveis e cidades inteligentes, ainda eles não atentaram para a possibilidade de dialogar com essa proposição da bioeconomia. Tá? Bem, aqui nesse gráfico a gente consegue ver, né, a evolução dessas publicações, tanto para cidades sustentáveis como cidades inteligentes, e mesmo a bioeconomia, mostrando de novo a bioeconomia como uma proposição científica emergente, nova, e com poucas publicações, o que significa uma grande possibilidade. E aqui, o nível das revistas que atentam, né, que publicam, que têm interesse em publicações sobre esses temas, né? Bem, como conclusão, nós identificamos, então, que os resultados apontados, os resultados escolhidos nessa pesquisa, geram um impacto bastante interessante, tanto para a academia, que possibilita o entendimento que faz necessário estudar mais sobre cidades sustentáveis, cidades inteligentes, e agora também com essa terceira proposição, que é a bioeconomia. Elas se conversam, elas se dialogam, elas se multidisciplinam. Tá? E é bastante interessante isso. E vimos também, então, que os estudiosos de cidades sustentáveis e cidades inteligentes estão muito mais próximos daqueles que estudam bioeconomia, que tem tudo a ver. E todos esses três termos, como eu disse no início, estão interligados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aqui eu trago, então, uma nuvem de palavra, né, em que reforça
as palavras-chave, né, mais perseguidas pelos autores levantados, né, varridos lá na base de dados, que significa desenvolvimento urbano, efetivamente cidades inteligentes, sustentabilidade, cidades sustentáveis. Né? Tudo isso aí voltado também para todo o aparato da sustentabilidade. Aqui estão as referências utilizadas, vocês podem encontrar no artigo original as demais referências que promoveram, então, possibilitar o alcance dos resultados pretendidos. Quero deixar aqui o agradecimento à CAPES pela bolsa dada a Giovana, e também a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que nos abriga e que também deu todo o aporte para que o objetivo dessa pesquisa fosse alcançado. Muito obrigado.